Boa noite, irmãos. O Salmo 37, versículos 18 e 19, nos diz assim: O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias de fome se fartarão. São promessas do Senhor, logicamente, sempre dentro dos propósitos e da vontade de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar com o cumprimento das suas promessas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo que teremos aqui nesse culto de meio de semana. Que a tua bênção, que a condução do teu Santo Espírito esteja sobre nós. E também, ó Pai, pedimos que tu venhas cumprir todas as tuas promessas na vida dos meus irmãos, na vida de todos os crentes espalhados por esse planeta. Em nome de Jesus, amém. Que todos sejam bem-vindos aqui na minha sala, nesse culto onde nós que oferecemos ao Senhor, numa quarta-feira à noite, um momento de oração, de louvor, mas também de reflexão da sua palavra. Nós vamos cantar o hino 290 do cantor cristão, Cristo, meu mestre, meu amigo sem igual. Se tem alguém a quem você pode confiar, que tem alguém que realmente pode te ajudar e não vai te abandonar em nenhuma circunstância, é o Senhor Jesus. Ele é nosso mestre, sim, mas também é um amigo incomparável, é um amigo sem igual. Vamos louvar o Senhor com esse hino. Cristo, meu mestre, meu amigo sem igual, todas descanso, salvação real. Quando sou povoado
Quero conclamá-lo agora a se tornar um intercessor. Vamos juntos colocar diante do Senhor os pedidos aqui trazidos para que a sua bênção, o seu cuidado, a sua provisão, o seu socorro venha sobre cada uma dessas situações. Então, ore juntamente comigo nesse instante. Deus bendito, a tua graça que nos sustenta, que nos mantém. Nós pedimos, ó Pai, a tua bênção, que a tua graça se manifeste em cada uma dessas circunstâncias, tratando de cada uma conforme a necessidade própria. Ó Deus, ajude, ó Pai, que essas necessidades específicas sejam atendidas conforme o teu bom querer. Coloco a vida da irmã Dora, a sua recuperação, terapia que está fazendo, a fisioterapia, as medicações que está tomando, ó Pai, que tudo faça o efeito necessário e que essa irmã se sinta bem o suficiente para poder estar conosco, também fazer as atividades e retomar a sua vida normal. Cuide, ó Pai, dessa irmã nesse tempo de tratamento e recuperação. Também o irmão Cristiano, abençoe essa vida, nos cuidados que ele também precisa ter com a saúde. Ajude, ó Deus, na sua recuperação. Manifeste a tua graça sobre a vida dele. Esteja suprindo também essa família, a irmã Maria Alice, a irmã Alice, ó Deus. Tome, ó Deus, cada membro dessa família em tuas mãos, que os recursos não faltem, ó Pai. Entrego também a vida da irmã Janaína, as suas lutas, questões de saúde, mas também que tu venhas revigorá-la, não só fisicamente, mas espiritualmente, dando forças para enfrentar os desafios que a vida tem trazido para ela. Tome, meu Deus, essa vida debaixo da tua graça, ó Pai. Continue abençoando, ó Deus, a irmã Lourdes, a irmã Marilda, a irmã Anacleta, nas dificuldades que tem, na recuperação da saúde, ó Pai. Ajude, dê forças, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre elas. O irmão Manuel também precisa, ó Deus, que tu estejas ajudando, abençoando, cuidando dele, ó Deus. A idade está avançada, as limitações da idade acontecem, tem passado por algumas dificuldades de saúde. Venha cuidar, ó Deus, desse irmão, por favor, tome a sua vida em tuas mãos. A irmã Jaqueline continua precisando fazer cirurgia. Graças a Deus ela melhorou em muitos aspectos, mas a cirurgia se faz necessária. Que haja o desimpedimento, ó Deus, dos lugares onde ela precisa fazer cirurgia, tem que fazer cirurgia, que haja o desimpedimento para que a cirurgia aconteça. Infelizmente, ainda devido à Covid, muitas cirurgias estão suspensas, mas nós pedimos, ó Pai, que de alguma forma esse problema dessa superlotação de Covid seja resolvido e essa irmã venha ser atendida na sua necessidade, ó Pai. Ajude, tome essa vida, tome essa situação em tuas mãos. Da mesma forma, coloca a vida da irmã Rosilane, os cuidados que ela precisa ter, a luta que ela tem em relação à saúde. Tome, ó Pai, essa irmã debaixo da tua provisão também, que a tua mão bondosa esteja sobre a vida dela, dando a ela o que ela necessita para que sua saúde seja estabilizada e ela não venha a sofrer tantos os problemas que ela tem sentido ultimamente. Obrigado, Deus, porque a irmã Silene já iniciou o seu tratamento. Ajude, ó Deus, na medicação que ela está tomando. Daqui a pouco ela vai continuar fazendo as sessões que ela precisa fazer para recuperar a sua saúde plenamente. Abençoe todo esse processo, ó Deus, que a tua graça, que sempre é suficiente, esteja, ó Pai, cuidando de cada momento, e em cada momento, ó Pai, desse tratamento. Ajude, ó Pai, nesse problema do ombro que ela está tendo, está trazendo dificuldades,
que ela se recupere também o mais rápido possível e assim ela possa dar andamento ao tratamento da sua saúde, do seu problema que é mais grave, ó Pai, e encerrar esse tempo, esse processo na vida dela. Tome, meu Deus, essa irmã em tuas mãos. A irmã Janaína também, ó Pai, cuide dela, das questões de saúde, dos problemas que enfrenta, ó Pai. Eu quero aproveitar e colocar a vida do Heitor, o netinho dela que nasceu, está tendo algumas dificuldades, ainda está internado. Ó Senhor, venha cuidar dele, que esse problema que ele teve devido a um caso raro que aconteceu na hora do parto, não venha dificultar o seu desenvolvimento, ó Pai, que a medicação que ele está tomando, ó Deus, lá na maternidade, venha também cumprir o propósito a que é ministrada e ele venha a superar esse problema que ele está tendo, ele possa ir para casa e ter um desenvolvimento normal. Entregamos tudo, ó Deus, em tuas mãos. Sabemos, ó Pai, que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Mas nós pedimos, intercedemos, ó Pai, por ele, pelos pais também, que tenham sabedoria, condições, disposição, ó Deus, de enfrentar esse tempo desafiador e também o que vier daqui para frente. Ó Senhor, esteja abençoando essa família, cuide deles, por favor. Obrigado, ó Pai, pela recuperação do irmão Antônio, como tem sido bom vê-lo lá nos cultos da igreja. Obrigado porque ele passou muito bem pela angioplastia, se recuperou muito bem. Continue, ó Deus, abençoando esse irmão nos cuidados que ele ainda precisa ter com relação à saúde. Tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos, por favor, abençoe, ó Deus, esteja conduzindo esse tratamento. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, pelo encontro que teremos no sábado do curso de Teologia Fundamentos, mais o encontro do módulo de método de estudo bíblico, que seja abençoador, que aqueles irmãos estejam sendo tratados por Ti, estejam sendo preparados por Ti, que eles tenham uma boa ferramenta, ó Pai, para aperfeiçoar o seu aprendizado da Bíblia, para aprofundar o seu estudo bíblico. Senhor, que dá-nos um tempo precioso, ó Pai, que a tua bênção, que o teu Santo Espírito esteja atuando nos corações ali presentes no curso, para que o aprendizado aconteça, ó Pai, como precisamos de Ti em todo momento, Deus. Mas, ó Senhor, nos conduz, ó Pai, nessa atividade tão importante para a vida daqueles que estão ali participando. Senhor, eu venho pedir pelo trabalho missionário que o pastor Irlane tem desenvolvido ou está se preparando para desenvolver. Tem desenvolvido sim, porque já passou um tempo lá na região ribeirinha, lá do Pará. Também tem mobilizado igrejas, isso com certeza tem sido usado por Ti para despertar a visão missionária das igrejas em que ele tem feito contato. Mas nós pedimos, ó Deus, para esse trabalho que irá iniciar oficialmente em 2022. Quando ele vai se mudar para lá, ele e a sua esposa vai morar num barco, vai atender as regiões ribeirinhas, preparando obreiros, falando do Evangelho. Ó Senhor, que a tua graça não falte, que o teu sustento esteja sempre presente, que a sua provisão seja constante. Tome, meu Deus, esse trabalho em tuas mãos, esse projeto missionário em tuas mãos. Ó Senhor, que ele se realize plenamente para a honra, glória do teu santo nome, através das vidas que serão alcançadas pelo Evangelho. Senhor, abençoe o pastor Irlane, a Mayra também, dê forças, disposição, coragem, saúde, ó Pai, para o enfrentamento dos desafios que esses irmãos terão pela frente. Obrigado, Deus, pelo almoço que tivemos
para abençoar esse trabalho missionário com recursos. Ó Jesus, obrigado pelas mãos que fizeram o almoço, pelos irmãos que se disponibilizaram a trabalhar, pelas pessoas e igrejas que participaram comprando o almoço. Senhor, isso tudo, o único propósito é te louvar, te engrandecer e também, ó Deus, participar, contribuir nessa tão grande obra missionária que está se avizinhando, Pai, que está sendo preparada para ser realizada. Ó Deus, abençoe, ó Pai, a tua igreja. Abençoe a Igreja Batista em Nova Suíça. Que o coração missionário da igreja seja despertado cada dia mais. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos discipuladores, proclamadores do Evangelho, e que muitas vidas venham se render aos pés de Cristo através do trabalho missionário dessa igreja. Nós oramos, ó Deus, por uma bebezinha, Ana Clara, que precisou fazer uma cirurgia para retirar um tumor que estava no seu intestino, mas muito obrigado a Deus, porque a cirurgia foi muito bem sucedida, e ela já está em casa, Pai, se recuperando bem. Nós te louvamos. Glórias ao teu bendito nome. Que tu continues abençoando a Ana Clara, para que ela não tenha mais nenhum problema e que essa questão de saúde tenha sido resolvida de forma definitiva. Peço, Pai, pelo pai da Suelen, que teve um acidente. Ajude, ó Pai, a última informação que nós tivemos da irmã Suelen, que ele não estava bem. Abençoe, ó Deus, venha cuidar dele nesse momento tão desafiador da vida dele. Ó Senhor, tome essa situação em tuas mãos. Confiamos na tua bondade, na tua misericórdia, ó Pai. Confiamos em que tu tens um propósito nisso tudo. Quem sabe ele venha a entender a importância do Evangelho na vida dele. Mas, Senhor, confiamos também que a tua vontade sempre ela é melhor. Ajude, ó Pai, entregamos a Ti a vida desse Senhor, ó Pai. O que nós pedimos em solidariedade ao que a irmã Suelen está sentindo é que Tu venhas ajudá-lo a se recuperar desse acidente que teve. Tome, ó Deus, essa vida em Tuas mãos. Agora, ó Pai, queremos entregar a vida daquele povo afegão em Tuas mãos. Aquele grupo radical islâmico muçulmano tomou o controle do país. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas doenças estão se agravando, ó Pai, principalmente nesse quadro de Covid. Está se anunciando um quadro de miséria, ó Deus, porque pela falta dos recursos vindos de outros países. Ó Senhor, que situação difícil. Em especial, ó Pai, tome conta, ó Deus, da vida daqueles cristãos lá naquele país. Ó Senhor, que a tua mão, que a tua proteção, que os teus anjos estejam cuidando de cada um, dos pastores que estão sendo ameaçados de morte, de crentes que estão tendo que tirar a Bíblia das suas casas, apagar a Bíblia dos seus celulares para não terem mais contato com a Bíblia. Ó Pai, que a fé nesses corações seja sustentada. Senhor, venha operar o milagre, ó Deus, naquelas vidas. Ó Senhor, tempos difíceis, ó Pai. Venha cuidar daquele povo, venha cuidar daqueles irmãos nossos que estão ali sofrendo nessa situação. Eu peço, ó Pai, pela conversão daqueles homens desse grupo chamado talibãs. Senhor, eu venho pedir, ó Deus, que mesmo em meio à sua incredulidade, mesmo em meio ao seu fanatismo, que a luz do Evangelho possa brilhar e eles venham entender quem é Jesus
e entregarem suas vidas a Jesus e assim mudarem os seus procedimentos. Ó Deus, venha realizar uma obra naquele grupo, naquele país. Ó Deus, que muitos talibãs venham se converter. Ó Deus, também opere poderosamente, restringindo o avanço do mal naquele país. Tu tens os meios, basta uma palavra tua, basta um pensamento teu para que esse mal seja restringido, seja impedido de avançar. Senhor, venha agir poderosamente, que possamos ver que o mesmo Deus do passado, o Deus que livrou o povo hebreu lá no Egito, agindo de forma poderosa, o Deus que livrou o povo de Israel quando assediado pelos seus inimigos diversas vezes, o Deus que tem livrado o seu povo ao longo da história, mais uma vez manifesta o teu poder, o seu poder, ó Deus, nessa situação para livramento do seu povo. Senhor, entendemos que tu tens propósito em todas as coisas. Sabemos que muitas vezes é na perseguição que a igreja cresce, que muitas pessoas se rendem aos pés de Cristo. Mas, ó Pai, o nosso coração dói ao ver o sofrimento daquela gente. Ó Senhor, venha restringir o avanço do mal. Pedimos, ó Deus, que a tua justiça seja feita. Entendemos que em algumas situações o povo de Deus também pode clamar para que a sua justiça se manifeste, ó Pai. Que tu venhas condenar o mal, punir o mal daqueles homens que maltratam crianças e maltratam mulheres, principalmente, ó Pai. Senhor, venha fazer com que o homem ímpio sofra o prejuízo, sofra a pena, a condenação do seu mal. Venha exercer juízo, ó Pai, justiça nessa situação. Senhor, esse é o clamor que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, precisamos orar por aquela situação lá no Afeganistão. Então, não deixe de reservar, nem que seja 1 minuto por dia, para orar por aquela situação que aquele povo afegão está vivendo. Tá bom, irmãos? Vamos ter esse compromisso de oração e assim Deus será glorificado. Continuando, então, vamos louvar o Senhor com um cântico que fala muito ao meu coração. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus. Não é por coisas que eu quero receber dele, não é por algum tipo de experiência fantástica, mas eu o amo, e por amá-lo, por crer nele, é que eu o louvo sempre. O meu amor por Cristo gera um fruto, e esse fruto é o louvor. Vamos louvar o Senhor, orientados pelo ministério de louvor da nossa igreja.
continuar então, irmãos, agora com o nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos encerrar essa primeira parte do capítulo 26 de Provérbios, descrição de um insensato. Então, sem mais delongas, vamos ver o versículo 10. Provérbios, capítulo 26, versículo 10. Como flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Irmãos, esse é um versículo que no hebraico tem uma certa dificuldade de interpretação, né? O texto hebraico é um pouco obscuro aqui. Mas existe uma possível interpretação que nós vamos falar agora, né? E que teria a seguinte ideia principal: o que contrata o insensato prejudica as outras pessoas, né? No versículo 10 está assim: como flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Pastor, por que essa interpretação é possível? Se você pensar bem, qual é a ideia do assalariado, da pessoa que é contratada para fazer um serviço e receber o seu salário devido? Dá para entender por que o Salomão colocou aqui, e eu acho que isso coaduna com essa visão geral que nós temos de descrição de um insensato. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Nós sabemos que o salário é um pagamento legítimo, né, para um trabalho digno, para aquela pessoa que trabalha de forma honrada. Então, ao final do serviço, ela recebe o seu pagamento devido, conforme combinado, né, contratado, né? Isso é um procedimento normal, certo? Então a pessoa trabalha de forma honesta, se aplica lá para realizar a atividade e ao final de determinado período ela recebe o seu salário. Então aquela pessoa atua lá com perícia, né? Busca excelência e no final então das contas, aquele que assim agiu acaba sendo recompensado pelo seu trabalho e também pela forma como procede, não é? Interessante é que quanto mais o trabalhador justo, aquela pessoa que se aplica, aquela pessoa que busca a excelência daquilo que ela faz, quanto mais esse tipo de pessoa é honrada, ela recebe o justo pagamento, né, pelo trabalho prestado, pela forma como presta esse trabalho, o justo reconhecimento, melhor a sociedade se torna. Porque quando você valoriza esse tipo de atitude, esse tipo de trabalhador, a sociedade, de uma certa forma, ela é abençoada. Quanto mais o justo cresce com o fruto do seu trabalho, mais humanas se tornam as relações. Isso aqui me lembra uma situação muito interessante vivida por uma colega de trabalho que encontrou lá um aluno, né? E o aluno, vamos dizer, fez uma brincadeira, não é? Que ele falou que ele estava ganhando muito mais do que ela naquela atividade que ele estava fazendo, sem precisar de muito estudo, do que ela tendo anos e anos de trabalho com afinco, né, com interesse, com dedicação. Infelizmente, irmãos, numa sociedade em que o bom trabalhador não é reconhecido,
os valores relacionados a isso vão se perdendo. O que acontecia antigamente? Faz uma análise breve comigo, e eu sei que esse não é o sentido imediato desse texto, mas eu acredito que nós possamos encontrar uma aplicação aí sim. Se você se lembra bem, as pessoas estudavam para poder ter um trabalho melhor. E assim ter um tipo de vida, ou ter uma vida um pouco melhor para si também, para os familiares, né? Hoje em dia, estudar para quê? Se de repente aquela pessoa que se esforçou tanto para estudar não consegue trabalho, ou então, quando consegue, é um salário, né? É um pagamento bem inferior ao investimento feito em estudos, né? Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Com isso, nós temos aí uma geração em que muitos não querem trabalhar, já não querem estudar porque não vem no estudo uma perspectiva para um futuro melhor. Embora eu reconheça que ainda, e eu falo isso com muitos alunos, o trabalho ainda é a forma do pobre conseguir alguma coisa, conseguir algo a mais. Alguns têm algum tipo de habilidade especial que conseguem, através do seu labor, ir bem à frente, não é? Mas outros realmente precisam desse tempo, pode se dedicar ao estudo, se preparar melhor para conseguir alguma coisa na vida. Mas numa sociedade em que o trabalhador honesto, aquele que trabalha com afinco, não é reconhecido, muitos valores são perdidos. Pior ainda é quando quem é reconhecido é um insensato, é uma pessoa que não se aplica, não é? É uma pessoa que não se dedica. Às vezes não é só um insensato, conforme a gente viu aqui no texto, é um transgressor também, é um transgressor da lei, é um transgressor dos bons costumes, daqueles princípios importantes que devem ser valorizados pela sociedade. Mas interessante que muitas vezes o trabalhador honesto, aquele que busca fazer o seu trabalho com excelência, é deixado de lado, enquanto que um insensato ou um transgressor, ele é valorizado. Não é difícil você entender isso quando você percebe que muitos atores, muitos artistas que revelam hábitos ruins de vida estão milionários, enquanto, quem sabe, aquele trabalhador desconhecido que acorda cedo, que busca fazer bem a sua parte, não é bem reconhecido. Irmãos, infelizmente, irmãos e amigos, né, que nos acompanham, esse quadro só vem prejudicar a sociedade, destruir valores importantes na sociedade. Quem contrata ou quem assalaria um transgressor ou um tolo, um insensato, e valoriza o trabalho, porque no final o insensato vai ganhar o salário, não é? Aliás, é uma situação meio injusta. Você tem lá no mesmo ambiente de trabalho um transgressor, um insensato e um trabalhador sério, honesto, né? Com as suas obrigações. No final do mês, tanto o insensato quanto o transgressor e esse trabalhador vão ganhar o mesmo salário, o mesmo tipo de reconhecimento. Isso fere a sociedade, isso prejudica as pessoas, até mesmo, melhor dizendo, porque o transgressor é um insaciável, é um insaciado. Quanto mais tem, mais deseja ter.
O transgressor é assim. Então, ele vai transgredir, vai continuar transgredindo e vai ainda se aperfeiçoar na sua transgressão para poder ainda ter mais do que realmente lhe é devido, lhe é cabível. O insensato, muitas vezes, também nesse anseio de ter mais, ele vai fazer o que é necessário. E muitas vezes ele vai destruir a própria família para ter coisas na vida. Mas isso é uma insensatez. Então observe, quando o transgressor é valorizado, é reconhecido, o insensato também é reconhecido, as pessoas acabam se ferindo. Por isso que o texto bíblico nos fala como flecheiro que a todos fere. Quando o insensato e o transgressor são assalariados, recebem um pagamento pelos seus serviços, isso acaba, de uma certa forma, valorizando esse tipo de comportamento. Isso acaba também estimulando o procedimento errado dessas pessoas. E com isso, outras pessoas vão se ferir. Quanto mais dinheiro esse insensato acumula, quanto mais poder ele tem em suas mãos, mais ele quer oprimir os outros, mais ele quer prejudicar os outros, mais ele quer se aproveitar dos fracos. Então, não se pode valorizar, não se deve assalariar, e dessa forma valorizar o transgressor e o insensato, porque assim nós estaremos estimulando a insensatez e a transgressão. E com isso, muitos irão se ferir. Ok, irmãos? São conselhos sábios de Salomão para o seu povo. Agora nós vamos para um versículo, a expressão é repugnância, né? É uma expressão meio que nojenta, né? Desculpa, mas é o sinônimo, né? É um provérbio que dá enjoo, dá nojo, só em ler. O sábio Salomão está aqui trazendo uma figura muito forte, né? Repugnante, para mostrar o nível de insensatez que alguém pode fazer, né? Para mostrar como que o insensato pode ter atitudes que realmente nos causam esse tipo de sensação. Olhe comigo o versículo 11, então. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Irmãos, a gente sabe que o insensato é reincidente. Por isso que a ideia desse versículo, eu diria que a reincidência do insensato é repugnante. É algo que traz asco, que traz nojo. Você não consegue nem imaginar. Mas o insensato sempre volta à sua estultícia. Ele reitera, ele reafirma a sua tolice. O cão, embora muito bem cuidado, eu tenho falado sobre isso, sobre os animais domésticos, nada contra animais domésticos, irmãos. Só que a gente tem que entender que ele continua sendo um animal, né? Nós não podemos colocar o animal doméstico no outro nível de relacionamento, né? Ou outro nível de classificação. Ele continua sendo um animal. Então, o cão, embora seja um animal doméstico, um animal de estimação, ele continua sendo irracional. O cão, por exemplo, ele não tem noção do quão nojento é o seu próprio vômito. Então, o cão,
pode ser muito bem tratado naquelas boutiques, naqueles salões de tratamento de beleza de pets, não é? Tendo todos os cuidados, mas ele continua sendo irracional. Então você pode dar banho, pode colocar perfume, fazer o que for, mas se ele vomitar por algum motivo, ele possivelmente voltará ao próprio vômito que ele expeliu. É algo nojento se dizer, mas é isso. Por quê, pastor? Porque o cão, ele não é orientado, ele não é regido por discernimento e por sabedoria. Pastor, então, a Bíblia está comparando o insensato que age da mesma forma com um cão, como um cão, ou está comparando o insensato com um cão, quando ele também age sem discernimento e sem sabedoria? Sim. Porque quando ele reitera a sua estultícia, quando ele volta à sua estultícia e reafirma, ele está mostrando que ele é orientado, norteado por falta de discernimento. É isso que domina a vida dele, a falta de sabedoria. Então, tal qual aquele cão que voltou ao seu vômito e come aquilo que ele mesmo lançou fora, o insensato também faz assim. Quando ele volta a mencionar, volta a dizer, eu vou falar um pouco mais sobre isso, quando ele volta na sua estultícia, retoma a sua fala estulta, tola, e reafirma isso e torna a falar essas coisas achando que está falando, fazendo uma coisa muito sábia, não é? Achando que está tendo algum tipo de vantagem e reconhecimento pelos outros. Ele está agindo de forma irracional, tal qual aquele cão. É essa ideia, é esse quadro que Salomão, e que depois o apóstolo Pedro vai repetir também lá em 2 Pedro, mas que Salomão está dizendo aqui, lá em 2 Pedro 2:22. Não vou reler o texto porque não faz sentido, é o mesmo texto, ele é replicado em 2 Pedro 2:22. Então, meu irmão, esse é um quadro repugnante que causa nojo, né? Asco, só de você imaginar. Mas também o mesmo tipo de nojo, de asco, sentimos quando vemos que um tolo, que o insensato fica o tempo todo reafirmando, reproduzindo a sua tolice. Irmãos, não poderia existir figura mais repugnante do que essa, mas é justamente isso que acontece quando o tolo reitera, né, essa expressão bíblica aqui, reitera a sua estutícia, né? Então, deixe-me ser mais prático. Então, o tolo, ao proferir palavras tolas e reafirmar essas palavras, ele volta ao seu vômito. É essa a ideia. O tolo, ao abrir a sua boca para proferir blasfêmias contra Deus e repetir isso continuamente, ele então está voltando ao seu próprio vômito. Quando o insensato conta piadas imorais e fica repetindo essas piadas, e muitas vezes ele fica achando graça das próprias piadas que conta, e ele mesmo ri, e ri de forma espalhafatosa. Quando o tolo faz isso e fica repetindo essa atitude, ele então está voltando ao seu próprio vômito.
ok? Também, quando o tolo começa a contar, a narrar com orgulho as coisas que fez, não é? As atitudes erradas, que estão mais ligadas às obras das trevas do que à luz, que estão mais ligadas ao reino de Satanás do que ao reino de Cristo, que foram feitas sobre inspiração do diabo e não sobre inspiração de Deus e do Espírito Santo. E ele, quando ele narra essas atitudes de forma orgulhosa, tendo orgulho, e volta a narrar e repete aquilo que fez, não é? Então ele está demonstrando a sua profunda sabedoria essencial que tem, e ele está, então, voltando ao seu próprio vômito. Então, quando o tolo reafirma as suas palavras tolas, quando o tolo volta a repetir as suas blasfêmias, a repetir as suas piadas imorais e a contar repetidamente os atos errados e imorais que fez, ele está voltando ao seu próprio vômito. É uma figura repugnante, mas é isso aos olhos de Deus e também deve ser aos nossos olhos. Então aqui, logicamente, como eu falei no início, o insensato ele está sendo comparado a um animal irracional, que na prática, que pratica o seu instinto mais repugnante. Né? O animal ele não tem esse discernimento, essa sabedoria para entender as suas ações. Da mesma forma, o tolo não tem entendimento e não tem sabedoria para entender aquilo que ele está fazendo. Por isso que ele torna a repetir as suas ações, ok? E vamos ver então o último versículo dessa primeira parte de Provérbios 26, que é a descrição do insensato. Dos versículos 1 até o versículo 12, o autor bíblico ele se preocupa em trazer orientações em relação a isso, nos mostrar quem é o insensato, quais são os seus atos, não é? E o que nós devemos evitar. Vamos ver o versículo 12, então. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Maior esperança há no insensato do que nele. Então, há maior esperança no insensato do que para alguém que se considera sábio a seus próprios olhos. Irmãos, sabedoria e humildade sempre andam de mãos dadas. Se alguém se considera sábio, se alguém considera que possui sabedoria, mas não é humilde, ele na realidade só está camuflando a sua tolice. O sábio, ele não fica anunciando, propagandeando, não é? Propagando, fazendo propaganda, propagandeando, né? a sua sabedoria, as virtudes que possui. O sábio, ele não busca destacar o quanto de conhecimento que ele possui. Na realidade, o sábio, mesmo possuindo muito conhecimento, ele se preocupa muito mais em demonstrar-se humilde, em ser humilde, do que realmente mostrar algum tipo de conhecimento que tem. Sabedoria leva à humildade. E quanto mais a humildade a pessoa tem, mais sábia
ela vai se tornando, né? São virtudes cristãs. Aquelas pessoas que não buscam a Cristo, não querem ter um relacionamento com Deus, muitas delas se tornam arrogantes, ou pensam que sabem mais do que realmente sabem. Acham que pelo seu conhecimento tem muita sabedoria e não tem sabedoria. Então, aquele que se julga sábio, ele, na realidade, ele está repetindo, ou ele está a caminho de ser, vamos dizer, andando rápido nesse caminho de ser considerado um tolo, ou de ser um tolo, né? Ele é considerado por ser um tolo. Então, aquele que se julga sábio esconde, na realidade, a sua tolice, ou está caminhando a passos rápidos para exercitar ou para se tornar um tolo. Aquela pessoa que fica alardeando, né? Se auto-exaltando para ter algum tipo de aprovação popular, e eu já falei que isso é temor de homens, né? Então eu tenho que fazer muita propaganda de mim mesmo, eu tenho que anunciar a minha sabedoria, né? Eu tenho que me auto-exaltar para que eu seja aceito pelas pessoas. Mas esse tipo de gente acaba se tornando o pior tipo de insensato. Eu coloquei ali como a ideia principal alguém pior do que insensato. Mas eu também eu pensei no outra e lutei com uma outra ideia que é a esperança para o insensato. Irmãos, pelo que eu estou entendendo aqui, e uma breve reflexão sobre esse assunto, nós podemos perceber que existem níveis de insensatez. E nesses níveis de insensatez, o pior insensato é aquele que se acha sábio. Porque aquele insensato que é ignorante, mas que na sua ignorância ele pode alcançar ainda algum nível de sabedoria, né? Ele pode, através do reconhecimento da sua ignorância, buscar sabedoria e deixar a sua insensatez e a sua ignorância. Para esse insensato, há esperança. Mas o pior tipo de insensato é aquele que se acha muito sábio. Ele não precisa de mais nada. Ele tem todas as respostas. Ele não precisa de ajuda. Ele não precisa buscar conhecimento. Ele não precisa de amparo. Ele não precisa ouvir as outras pessoas. Não precisa de conselhos. Ele rejeita os conselhos. Então, esse é o pior tipo de insensato. Para esse insensato, não tem esperança. Mas para aquele insensato que na sua ignorância, ele reconhece a ignorância e busca sabedoria, e aquela sabedoria que vem do alto, que nós podemos buscar em Deus, para esse insensato há ainda esperança. A falsa sabedoria, então, irmãos, é pior do que a tolice instalada, porque o falso sábio, além de ser um tolo, ele pensa que não é tolo, não é? Eu tenho dito lá na igreja, só a título de comparação, né, de que o pior tipo de incrédulo é aquele que pensa que é crente, que crê em Cristo de fato. Porque ele vai morrer na sua incredulidade. Aquela pessoa que está afastada do Evangelho, com práticas erradas, mas quando ele reconhece isso, ainda há esperança para ele. Ele reconhece a sua incredulidade, o quanto
precisa de Deus no seu coração. Agora, aquele incrédulo que não reconhece isso e acha e pensa que é crente, aí muitas vezes assume essa identidade, né? Eu sou evangélico, eu sou crente, né? Esse é uma pessoa, ou esse é um tipo de pessoa que, infelizmente, ele vai ser condenado, né? Para essa pessoa não há esperança de salvação, porque não reconhece a sua necessidade de conversão. Da mesma forma, o sábio é o pior tipo de tolo, porque ele pensa que não é tolo. Aliás, ele está muito convicto que não é tolo. E ele vai argumentar com argumentos tolos para sustentar a sua tolice. Não é? É o auto-engano. E esse auto-engano, irmão, é o pior dos enganos. Aquele que se auto-engana, o seu coração, ele se torna duro. Aquele que se auto-engana, ele não está sensível àquilo que vem de fora, porque ele está tomado pela tolice. Então, para esse tipo de pessoa, não há esperança, não há o que fazer. Não é? Eu creio sim no poder do Espírito Santo, quebrando corações, trazendo transformação, mas eu também entendo, irmãos, que o Espírito Santo não vai avançar naquelas questões que o homem precisa decidir. Então, se o Espírito Santo está incomodando o coração de alguém, revelando a sua necessidade de sabedoria, revelando a necessidade de Cristo na sua vida, revelando a necessidade dessa pessoa de ter um relacionamento com Deus através de Cristo, mas no final das contas a pessoa decide que não quer, porque no seu auto-engano ela acha que não precisa de nada disso, então para essa pessoa não tem muito o que fazer. O ignorante, aquele que é ignorante com relação à sabedoria, até mesmo as coisas de Deus, ainda há esperança de que vá aprender alguma coisa e tornar-se sábio. Para aquele que é ignorante em relação ao Evangelho, ainda há esperança para que ele aprenda a respeito de Cristo, da sua vontade, para que ele ouça o Evangelho e venha se arrepender. Mas aquela pessoa que é ignorante, mas que se julga sábia, então não tem muito o que fazer. Ela se coloca numa posição acima de qualquer coisa. Então, não quer entender que é uma tola, não quer buscar sabedoria, não quer ter discernimento, não quer ter, não permite que o Evangelho sensibilize ou transforme a sua vida, não permite que Cristo esteja atuando na vida dela, né? Não percebe a sua necessidade de Cristo. Na realidade, essa pessoa ela se blinda de qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de aprendizado, até mesmo do Evangelho. Essa pessoa acaba se isolando na sua própria desgraça. Infelizmente, para esse nível de insensatez, não há esperança. Por isso que o autor bíblico, ele diz: tem visto ao homem sábio a seus próprios olhos, maior esperança no insensato do que nele. Esse aqui é aquele insensato que está na sua ignorância, mas por fim ele pode ainda alcançar algum tipo de aprendizado, porque ele não se considera sábio aos seus próprios olhos. Amém, irmãos? Que nenhum de vocês, nenhum de nós, nenhum também dos irmãos e amigos que estão assistindo a esse vídeo
a essa transmissão sejam encontrados nesse tipo de situação. Uma pessoa que se julga sábia, se considera sábia, mas lá no seu patamar, lá no seu último degrau, não é? Pedestal, lá no seu pedestal de arrogância, ele está longe de ser sábio e não quer aprender, não quer se arrepender, não quer buscar sabedoria e muito menos não quer buscar a Cristo. Não percebe a sua necessidade de salvação em Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia dessa vida. E quem sabe, através dos atos misericordiosos do Senhor, e muitas vezes esses atos misericordiosos do Senhor vêm através de situações muito tristes na vida, mas que através desses atos Deus possa alcançar, quebrantando esse coração. Essa é a nossa oração. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Como ela é preciosa. Como ela faz bem às nossas almas. Como ela trata de questões muito específicas nas nossas vidas. Ó Deus, como precisamos de sabedoria, da sabedoria que vem do alto, não da sabedoria terrena, do discernimento que o teu Santo Espírito traz, como precisamos da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa pouca sabedoria que ainda temos. Ajuda-nos, ó Pai, naquelas áreas em que temos agido ainda, demonstrando a nossa ignorância, ó Pai. Dá-nos cada vez mais sabedoria, para que assim, ó Deus, venhamos a Te glorificar com as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Desculpa. Irmãos, então encerrando o nosso culto, só uma lembrança importante, principalmente para os membros da Igreja Batista em Nova Suíça. Não deixe para dar o seu nome para os cultos mais para o final da semana. Graças a Deus, irmãos, temos os nossos cultos com uma excelente participação. Então, com alguns visitantes, e com isso, o nosso templo tem ficado na sua lotação máxima. É muito triste para mim dizer para o membro da igreja que não há mais vagas. No domingo passado, domingo retrasado aconteceu isso, domingo passado também, eu tive que dizer para o membro da igreja que se encontrou, ele perguntou se podia ainda dar o nome, e eu disse que, infelizmente, os cultos estavam lotados. Então, membro da Igreja Batista em Nova Suíça, não deixe de dar o seu nome. Quando nós abrirmos a inscrição, faça isso o mais rápido possível, porque nós também temos visitantes querendo participar dos cultos, e nós vamos dar lugar a esses visitantes a partir de quinta-feira. Tá? Então, até quinta-feira, priorizamos os membros da igreja. Então, encerrando a quinta-feira, nós vamos colocar os visitantes, tá bom? Outro apelo aqui importante. Se você der o seu nome, evite faltar, a não ser em casos muito graves. Porque, conforme eu tenho falado, quando você dá o seu nome, você tira a possibilidade e falta por algum motivo que não seja tão grave, você está tirando a possibilidade de uma outra pessoa participar do culto, não é? E ela não ter condições porque o culto está lotado, tá bom? Então, seja honesto aí ao dar os seus nomes e cumpra o seu compromisso. Ok, irmãos? Vai aparecer aí na tela e as informações bancárias para aqueles irmãos
e amigos que quiserem contribuir com os ministérios, com o sustento dos ministérios dessa igreja, possam fazer também através do banco. Irmãos, até domingo, se Deus quiser, às 9 horas, com a IBD, e também às 18 horas, com o culto vespertino. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê um restante de semana feliz, abençoado, sempre pela sua preciosa presença. Até domingo, se Deus quiser.